Olá, eu sou a Filipa Bessa, sou bióloga aqui da Universidade de Coimbra e nos últimos anos tenho-me dedicado ao estudo dos efeitos das ações humanas nos ecossistemas aquáticos, nomeadamente no oceano. Esse interesse partiu desde o meu doutoramento, onde estudava muito os impactos nas zonas costeiras da subida do nível médio do mar, o fenómeno também da poluição aquática, e todos estes temas levaram-me não só a aumentar a necessidade de conhecer os efeitos das alterações climáticas associadas a outros impactos ambientais que existem nestes ecossistemas, os seus efeitos para os animais aquáticos, mas também na própria saúde humana e bem-estar. Nesse âmbito tenho também tentado comunicar de forma eficiente para a sociedade civil estas questões prementes e envolvê-las também na ciência através de várias iniciativas, de projetos de ciência cidadã e de comunicação, porque também sabemos que muitos dos problemas acabam por estar concentrados na falta de informação útil que a ciência proporciona. Olá, o meu nome é Hugo, faço parte do Movimento de Justiça Climático, em especial Climáximo, e eu comecei a agir quando percebi a gravidade da crise climática. Foi ali no período da pandemia, entre verões, quando li o relatório do IPCC e percebi, ok, está mesmo a ir num caminho não bom, é preciso falar com as pessoas e perceber como juntas vamos resolver este problema. E foi isso que eu tenho andado a fazer desde então, a perceber como é que a crise climática nos impacta e como podemos, conjuntamente, coletivamente, ganhar poder para criar a mudança que precisamos. Eu costumo dizer que a crise climática é um poço de sofrimento que eu não conheço o fim. O maior momento de sofrimento que passei por causa da crise climática foi quando o rio da minha aldeia secou, o rio da minha cidade, e fui ver o rio seco e eu passei por um campo de milho completamente encharcado em água e lá com a bicicleta na mão porque as rodas já não rodavam. E o rio estava seco do outro lado, e comparar esse sofrimento que eu senti, que me impactou bastante, com o que são 32 milhões de refugiados só no ano de 2022 por causa de eventos climáticos extremos, é muito difícil. Não consigo imaginar o que são um milhão de pessoas nas ruas. Olá, eu sou Alexandra Aragão e sou jurista de formação, professora de Direito. Eu comecei a estudar as questões climáticas nos anos 90. Na altura não se falava ainda tanto como agora de clima, nem de ambiente em geral, mas estávamos num momento bastante entusiasmante porque se começava a ganhar uma consciência internacional. Foi concretamente na Conferência do Rio, na Rio 1992, que veio para o público em geral a questão do ambiente e do clima, e eu peguei nisso como tema de investigação na minha área, de investigação jurídica. O primeiro grande trabalho que fiz de folgo foi sobre o princípio do poluidor-pagador. Depois dediquei-me a outras áreas, mas era sempre uma investigação marginal, porque não eram os temas mais relevantes juridicamente, havia poucas conferências nessa área, havia legislação, sobretudo vinda da União Europeia, mas também não era muita. A partir de certa altura foi um boom, este tema começou a ganhar enorme centralidade. Neste momento é impossível pensar qualquer área do direito sem pensar nos seus impactos ambientais, tudo está relacionado com o ambiente e, portanto, a minha investigação tornou-se agora muito mais visível, mais importante, e por isso senti a responsabilidade de transmitir o que é o conhecimento jurídico sobre os direitos ambientais e o direito ao ambiente, são e ecologicamente equilibrado, como está na nossa Constituição, de transmitir para a sociedade civil, atuar juntamente com organizações não governamentais que estão no terreno, que defendem causas ambientais e climáticas, tem sido também parte da minha luta, porque tenho-me envolvido com algumas organizações não governamentais ligadas à área ambiental,
geral, no apoio relativamente às ações jurídicas que eles querem desenvolver e em que eu tento mostrar-lhes quais são os instrumentos jurídicos que podem utilizar a nível do acesso à informação, do direito de participação, do acesso à justiça, em Portugal e fora de Portugal. E tenho alguma esperança de que o direito possa fazer a diferença juntamente com a atuação dos cidadãos na sociedade civil. Muito bem, convém também nesta fase contextualizar um pouco a problemática que estamos aqui hoje também a retratar e de que forma, o que é que são as alterações climáticas e de que forma elas estão a impactar não só a vida aquática, no meu caso, o meu foco de estudo, mas também a sociedade em geral. E nós sabemos, e estamos a falar aqui de alterações climáticas motivadas por ação do homem, não estamos a falar das alterações naturais que decorrem de outros ciclos climáticos. E, portanto, estas resultam exclusivamente de uma ação humana, de atividades que nós reconhecemos e que sabemos quando se deram, quando se motivaram e quando aumentaram de forma significativa, a partir essencialmente dos anos 50, do século passado, da Revolução Industrial, e sabemos também que estão associadas a emissões de gases de efeitos de estufa que vão perturbar o ciclo natural do clima e vão perpetuar uma série de impactos que já são conhecidos pela comunidade científica. No caso do ecossistema que eu trabalho, que é o mar, que é o oceano acaba por estar muito interligado não só aos efeitos que estas alterações climáticas têm vindo a advir, e podemos saber, estamos a aumentar não só a temperatura da superfície, como também a mudar completamente a forma como os organismos interagem, as cadeias alimentares, as cadeias tróficas, e tem, obviamente, repercussões também na própria saúde humana e nos recursos aquáticos, ou seja, há uma série de serviços de ecossistema, que são os serviços que os ecossistemas nos prestam de forma gratuita, que têm a ver com a regulação do clima, que têm a ver com a proteção costeira, que têm a ver com os recursos alimentares, que têm a ver também com muitos dos recursos que nós utilizamos, não na alimentação, mas, por exemplo, no combate a doenças e recursos aquáticos que estão associados, que estão comprometidos face a estas alterações. E, portanto, é uma crise que não é uma crise única, é uma crise que está interligada com poluição, que está interligada com a crise da biodiversidade e que também, em conjunto, todos os stakeholders, atores sociais, têm um papel muito fundamental. Portanto, não é um problema que os cientistas poderão resolver de forma isolada e temos de contar, obviamente, com outras áreas da sociedade, nomeadamente a sociedade civil. Sim. Existem várias crises derivadas ao sistema económico que vivemos, a crise da biodiversidade, a crise do aumento das temperaturas nos oceanos. O ano passado batemos temperaturas recordes e continuamos a bater recordes este ano. Nunca os oceanos estiveram tão quentes e isso impactua todo o clima. E nós sabemos qual é a solução. Eu ainda não tinha nascido, já tinha existido uma COP, a COP em 95 em Berlim, em que os cientistas avisaram que seria necessário cortar 60% das emissões até o ano 2000, tendo em conta as emissões de 1990, para evitar piores cenários das alterações climáticas. As emissões nunca pararam de aumentar e é isso o que me leva a sair às ruas e a estar com pessoas e a discutir com as pessoas estes problemas, que não é só acerca de mortes em massa que acontecem nos oceanos, não é só a perda de biodiversidade, é também sobre nós. A cidade do México, estima-se que se tudo continuar assim, a 26 de agosto deste ano deixa de ter água, são 22 milhões de pessoas. Aqui em Portugal continuamos a aumentar emissões e por isso é que nós criámos durante vários anos, com cientistas, sindicatos, trabalhadores e pessoas comuns, um plano. A primeira parte, o plano chamado Plano de Não Proliferação, que são medidas que podem ser implementadas agora. Medidas como não construir um novo aeroporto, garantir que as pessoas que estão ativamente a destruir a sociedade e o planeta como conhecemos, que perdem tanto poder. Não faz sentido, por exemplo, abatermos 30 hectares de sobreiros para fazer uma central de energia solar, quando podemos ter energia solar descentralizada na casa das pessoas.
O papel do direito aqui penso que é, por um lado, consagrar aquilo que vai sendo reconhecido pela ciência como as melhores práticas ambientais e torná-las obrigatórias. Obrigatórias para operadores económicos, obrigatórias para a administração que licencia e fiscaliza essas atividades económicas e, por outro lado, também dar condições para as pessoas poderem ver reconhecidos os seus direitos. E os direitos ambientais das pessoas são direitos tão simples como estes que o Hugo estava a falar, o direito de acesso à água, o direito à alimentação, que podem estar em risco em virtude das alterações climáticas. Posso dizer que estas manifestações que têm havido sobre os agricultores que pretendem manter um certo modo de produção agrícola acabam por corresponder a uma visão de curto prazo e que, se calhar, se tivéssemos uma perspectiva um bocadinho mais abrangente, conseguiríamos perceber que estamos num período de transição climática, transição ecológica e em que temos que avançar para novas formas de produção, novas formas de consumo. Ora, isso já tem consagração jurídica, esses direitos das pessoas já estão consagrados e, portanto, as instituições, e é em parte esse o papel do direito, as instituições já têm como missão tomar as medidas necessárias para proteger esses direitos das pessoas. Claro que são decisões difíceis que têm que ser tomadas, porque nós não queremos deixar ninguém para trás nos períodos de transição e, portanto, tem que haver aqui formas de apoio às empresas, às pessoas que estão ligadas a setores críticos, o setor energético, o setor agroalimentar e que vão passar por dificuldades nesta adaptação ao que é uma agricultura mais compatível com os ecossistemas e com a preservação dos equilíbrios dos ecossistemas e a prestação dos serviços dos ecossistemas, mas isso é possível e eu acho que se todos contribuirmos das formas mais variadas, entre as quais se inclui também o ativismo, e o ativismo climático é uma forma de dar visibilidade a algo que parece estar mais sensível, mais visível para os mais jovens do que para os mais antigos, que vêm de outros contextos históricos em que não era mal visto andar de carro para percorrer 1 quilómetro, em que não era mal visto comer fruta de verão durante o inverno, que exige estufas e consumo energético. Portanto, eram outros hábitos, outros estilos de vida que nunca foram questionados, mas agora começam a ser questionados. E, portanto, sem querermos aqui apontar o dedo a ninguém e dizer que há os maus da fita e os bons da fita, temos que procurar perceber como é que todos podemos contribuir, adaptando um pouco os nossos estilos de vida às nossas formas de consumir e adaptando, sobretudo, as nossas formas de produzir, as nossas formas de nos deslocarmos, etc. Portanto, o papel do direito aqui está em capacitar as pessoas através de informação, não só uma informação reativa que consiste em transmitir informação quando as pessoas solicitam, se querem saber se a fábrica está a poluir muito, se há muito lixo no mar, mas também dar informação de forma proativa, ou seja, ir transmitindo de forma simples e em linguagem clara a informação a todas as pessoas, não só os cidadãos comuns que são consumidores, mas também os responsáveis de empresas, quem tem responsabilidade nas decisões que são tomadas em relação às nossas opções mais básicas de vida, para que possam perceber que é possível, sem perder qualidade de vida, ter uma forma e um estilo mais harmonioso com a natureza e, nessa medida, também mais compatível com a preservação da biodiversidade, do clima e a prevenção da poluição. Isso leva-me exatamente a estas adaptações e a estes planos de mitigação que a própria natureza nos oferece. Portanto, muitas das soluções para a crise climática podem ser encontradas através de soluções com base na natureza. O oceano é um exemplo claro de onde nós podemos tirar partido para nos ajudar ao combate das alterações climáticas. Nós sabemos que são um grande consumidor de carbono e conseguem regular, digamos, toda esta energia que vai gerando na atmosfera e muitas das soluções que são apontadas pelos cientistas para regenerar ecossistemas são estes sumidores de carbono, que é designado inclusivamente pelo carbono azul. E em Portugal temos tido casos muito relevantes na conquista ou na preparação desses projetos de restauração de ecossistemas que conseguem, de forma muito significativa, captar
esse carbono. E estou a falar, por exemplo, das pradarias marinhas, de zonas que carecem de proteção e de restauro, para continuarem não só a providenciar aqueles serviços de ecossistema que falamos e que são benéficos para a sociedade e para os ecossistemas, mas também no próprio combate às alterações climáticas, ou seja, incentivar restauro de ecossistemas é uma solução baseada na natureza, com provas dadas e garantias de combate climático. A par disso, temos uma série de outros fenómenos de adaptação e de mitigação que a ciência pode ajudar, mas como falava muito bem a Alexandra e o Hugo, é importante esta colaboração e é importante esta transferência de conhecimento, não só dos cientistas para os cidadãos, mas para as empresas, mas para as entidades. Portanto, atingir metas climáticas que estão consagradas em planos nacionais, em planos internacionais, não funcionariam sem uma interligação intersetorial da comunicação da ciência para todos os setores. E, portanto, eu vejo como uma meta a atingir esta transparência na comunicação e este engajamento com todos os setores da sociedade, para que juntos consigamos não só atingir metas, mas melhorar a qualidade de vida e o restauro dos ecossistemas, quer sejam aquáticos, quer sejam terrestres. Sim, regenerar ecossistemas é uma parte muito importante. Acho que está mais mencionada a nossa terceira fase do plano, que eu falava há bocado, do plano de paz. Atualmente é preciso pararmos e sermos honestos com o que é crise climática. A crise climática é um ato de violência premeditado e coordenado por empresas e governos. Eu não quero falar com as empresas que desde a década de 70, Portugal ainda não estava em liberdade, sabia quais eram os impactos que as emissões iriam ter na atmosfera e o que isso iria fazer ao aumento da temperatura no planeta Terra. Eu, neste momento, não quero discutir isso. É importante discutir isso com governos e empresas. Eu quero que as pessoas comecem a perceber como é que nós vamos resolver o problema de aumento de emissões. Precisamos baixar as emissões. Sabemos quais são os setores que em Portugal estão com emissões. Estamos em crise e, se andarmos uns anos para trás, vivemos uma crise pandémica e nessa altura tivemos de fazer escolhas difíceis. Tivemos de escolher quem ficava em casa a trabalhar e quem ficava em casa e quem ia trabalhar. Tivemos de decidir como é que o Estado tinha o poder para proteger as mais vulneráveis. Neste momento, a crise climática, as pessoas mais vulneráveis não estão na Europa. Estão também na Europa, mas não estão na Europa. Há aqui uma desigualdade de poder imenso. E mesmo na Europa, o verão passado morreram milhares de pessoas a mais, houve mortes durante o verão por causa do calor. Todos sentimos os 47 graus. Os agricultores este ano saíram à rua porque também no Algarve não havia água. Eu acho que não é a falar com a Galp e a EDP, que são responsáveis por grande parte das emissões ao REN, que vamos chegar lá. Eu acho que precisamos mesmo falar em pessoas e perceber como é que vamos resolver estes problemas. E isso é fazer escolhas difíceis. Da perspectiva jurídica, esta atuação tão proativa que os jovens têm tido, dando visibilidade às suas preocupações, às suas insónias, no fundo, porque eles sentem que o seu futuro está posto em perigo. Desde a perspectiva jurídica, temos que compreender que eles estão a defender o seu futuro, que estão a utilizar meios atípicos, que estão a utilizar meios fortes, formas de manifestar o seu desagrado com a inércia legislativa, com a inércia política, com a inércia da transformação desejável e já proclamada dos sistemas económicos. Nós estamos neste momento numa situação de estado de emergência, estamos em estado de emergência climática, em Portugal isso está declarado na nossa lei, estamos numa situação de emergência ecológica também, isso está numa resolução do Parlamento Europeu e aparentemente deveríamos estar a fazer transformações mais rápidas, não estamos, e isso faz com que os jovens tenham, digamos, perdido a paciência, o que me parece compreensível, e como jurista a minha preocupação é fazer com que os jovens percebam que se podem manifestar de forma visível, de forma expressiva, de forma impactante, forçando
os decisores a tomar decisões que sejam compatíveis com essa transformação que é desejável e que é necessária, mas protegendo-se a si próprios. Tem havido situações pouco edificantes, diria ilegais, em Portugal, de atuação em defesa contra os defensores. Juridicamente nós temos um termo para isto, que é SLAP, Strategic Litigation Against Public Participation, portanto, litigação estratégica contra a participação pública, ou seja, recorrer para tribunal contra quem se manifesta em público em defesa destes valores que são valores de todos nós, mitigação das alterações climáticas, proteção da biodiversidade, redução da poluição em geral. Portanto, quem em estado de desespero, prejudicando a sua vida pessoal, a sua vida muitas vezes enquanto estudantes, toma isto como um encargo seu, como uma responsabilidade que acha que deve assumir muito ativamente indo para as ruas, deve, apesar de tudo, ser protegido e não ser acusado como vândalo radical. Há aqui limites, obviamente, que não podem ser ultrapassados, danificar propriedade pública, inadmissível, violar de alguma forma o direito à integridade física das pessoas, inadmissível, mas felizmente em Portugal não atingimos ainda esses extremos e as manifestações dos jovens têm sido manifestações dentro do razoável que trazem para a discussão pública a causa que é deles e é nossa e aquilo que temos que prevenir são excessos de parte a parte para que uma causa que é comum, que ninguém nega que é necessário nós defendermos e todos colaborarmos nesse sentido de evitar o agravamento desta situação de crise climática já declarada de estado de emergência climático, que tenha consequências para os próprios jovens. O esforço que eles fazem deve ser reconhecido e isso é algo que não pode ser sancionado com ações judiciais contra os jovens. Só a resposta à Alexandra. O movimento de justiça climática não é um movimento composto por jovens. Não são as vidas... É também por jovens, mas existem pessoas com 70 não, mas 63 anos, temos pessoas que estão ativamente a ajudar na Climáximo. E se formos aí pela Europa, certamente vamos encontrar pessoas muito mais idosas. E não são as vidas dos jovens, são a vida das 8 pessoas que estão aqui em causa. E todas as mudanças que aconteceram na sociedade implicaram desobediência civil. Foi assim para as mulheres conseguirem votar, foi assim para o movimento de libertação negra nos Estados Unidos, foi assim durante o fascismo, durante a ditadura salazarista. Durante anos e anos, várias pessoas resistiram àquele regime. No dia 25 de Abril, que estamos agora a celebrar os 50 anos do 25 de Abril, houve uma mudança de paradigma. Podemos fazer isso que estamos aqui a fazer hoje, sentar-nos e conversarmos dos problemas que temos. Isso antes não era possível. E não vai ser possível daqui a 50 anos se não fizermos nada. Se continuarmos a emitir com... Estavas a dizer que estamos em estado de emergência climática declarado, mas continuamos a permitir a construção de um novo aeroporto, continuamos a permitir que haja mais um gasoduto que ligue Portugal à Espanha, no Celurico da Beira Zamora. Continuamos a permitir que haja um aumento de importação de gás em Portugal no terminal de Sines. Esses projetos são projetos que ativamente estão a condenar pessoas à morte. Pode não serem agora, pode não ser aqui, mas será daqui a 20 anos. Mas não é só tudo mau, tipo, nós dissemos durante as eleições que os partidos políticos não tinham soluções, não tinham programas para resolver a crise climática. Nós, as pessoas normais comuns, têm bastante imaginação, conseguimos imaginar o que é uma vida boa, o que é ter soluções para a crise climática. O nosso plano é só a primeira base disso. Já fizemos 2 iterações e vamos continuar a rever com cientistas, com advogados e juristas, com trabalhadores e sindicatos. É isso que precisamos fazer, porque nós sabemos que as pessoas têm o poder para travar a crise climática. E a primeira parte é reconhecer que existe o problema. Obrigada, meu querido. Obrigada.